Salve família, vamos para mais um vídeo para essa segunda-feira, 19 de setembro de 2022. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sino e deixa o like para fortalecer. Para essa segunda-feira, separei para vocês 9 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites, deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonei Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vá lá e faça seu cadastro e realize a aposta a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Vá lá e faça seu cadastro. Agora partindo para os palpites para essa segunda-feira, 19 de setembro. Começando aqui pela Superliga da Albânia na partida entre Kukesi e Partizani. Na classificação, a equipe do Partizani vem na segunda colocação com 9 pontos, marcou 4 gols e sofreu 2. Tem um saldo positivo de 2. O Kukesi vem na última colocação com 2 pontos, marcou 3 e sofreu 5 gols. Tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Kukesi, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Partizani, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Partizani venceu jogando fora de casa por 2-1. O palpite que vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa do Kukesi, bateu 1,5 gol em 4 oportunidades. E a equipe do Partizani, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1,5 gol em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui ambas equipes marcam. O Partizani, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E a equipe do Kukesi, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Como primeira opção de aposta, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, ambas equipes marcam. Agora pelo Campeonato Alemão, Série C, na partida entre Essen e Saarbrücken. Na classificação, a equipe do Saarbrücken vem na quarta colocação com 16 pontos, marcou 14 e sofreu 4 gols. Tem um saldo positivo de 10. O Essen vem na 18ª colocação com 6 pontos, marcou 9 gols e sofreu 17 e tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Essen, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe do Saarbrücken, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram empatados em 1-1. As odds estão marcando aqui a 2,90 para a equipe da casa, 2,10 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. A equipe do Essen, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em todos os jogos. E a equipe do Saarbrücken, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam apenas em uma oportunidade. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, em confrontos diretos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, ambas marcam. Como segunda opção de aposta, pegar aqui também na linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora vamos para a Romênia na partida entre Ajax e Cluj. Na classificação, a equipe do Cluj vem na 7ª colocação com 15 pontos, marcou 15 gols e sofreu 9, tem um saldo positivo de 6. A equipe do Ajax vem na 10ª colocação com 13 pontos, marcou 9 gols e sofreu 14 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Ajax, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Cluj, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 4 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Cluj venceu jogando fora de casa por 6-0. As odds estão marcando aqui a 5,25 para a equipe da casa, 1,70 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa do Ajax, bateu 1,5 gol em 3 oportunidades. E a equipe do Cluj, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1,5 gol também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Cluj para vencer a 1,70. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Arsenal Sarandí e Aldosivi. Na classificação,
A equipe do Arsenal Sarandi vem na 23ª colocação com 20 pontos, marcou 18 e sofreu 22, tem um saldo negativo de 4. A equipe do Aldosivi vem na 27ª colocação com 13 pontos, marcou 12 gols e sofreu 30, tem um saldo negativo de 18. Nos últimos 5 jogos em casa do Arsenal, vem de 3 empates seguidos. A equipe do Aldosivi, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, perdeu 2, empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Arsenal venceu jogando fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.90 para a equipe da casa, 4.33 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa do Arsenal, bateu 1,5 gol em 4 oportunidades. E a equipe do Aldosivi, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1,5 gol em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de aposta única acima de 1,5 gol. Agora pelo Campeonato Paraguaio, na partida entre Nacional e General Cabaleiro. Na classificação, o Nacional é o líder com 22 pontos, marcou 16 e sofreu 9 e tem um saldo positivo de 7. O General é o 11º colocado com 11 pontos, marcou 12 e sofreu 20 gols, tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Nacional, vem de 12 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O General, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Nacional venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.75 para a equipe da casa, 4.50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Nacional para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Passando aqui pelo Campeonato Argentino, na partida entre Boca Juniors e Huracán. Na classificação, a equipe do Boca é o 3º colocado com 35 pontos, marcou 25 e sofreu 22, tem um saldo positivo de 3. A equipe do Huracán é o 4º colocado com 33 pontos, marcou 23 e sofreu 14 gols, tem um saldo positivo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do Boca Juniors, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Huracán, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 4 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Huracán venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.05 para a equipe da casa, 3.60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Boca com empate, como segunda opção de aposta, você pode pegar também na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Atlético Goianiense e Internacional. Na classificação, a equipe do Inter vem na 3ª colocação com 46 pontos, marcou 41 e sofreu 25 gols, tem um saldo positivo de 16. A equipe do Atlético Goianiense é o 19º colocado com 22 pontos, marcou 23 e sofreu 40 gols, tem um saldo negativo de 18. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Atlético, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe do Inter, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando aqui a 3.30 para a equipe da casa, 2.30 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, bateu 1,5 gol em todos os jogos. A equipe do Inter, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1,5 gol em 3 oportunidades. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui a Atlético com empate. Agora pelo Campeonato Paraguaio, na partida entre Guarani e Olímpia. Na classificação, a equipe do Olímpia é o 3º colocado com 21 pontos, marcou 20 gols e sofreu 12, tem um saldo positivo de 8. A equipe do Guarani é o 9º colocado com 11 pontos, marcou 10 e sofreu 14 gols, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Guarani, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Olímpia, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Olímpia venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 4.33 para a equipe da casa, 1.85 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui o Olímpia para vencer. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Guarani, bateu 1,5 gol em 4 oportunidades,
E a equipe do Olímpia jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, ele venceu 3 e bateu 1,5 gol aqui em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Na linha de gols, acima de 1,5 gol, como segunda opção de aposta, mais arriscado, Olímpia para vencer. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Argentinos Júnior e Atlético Tucumã, na classificação, a equipe do Atlético é o segundo colocado com 35 pontos, marcou 21 e sofreu 10 gols, tem um saldo positivo de 11. A equipe do Argentinos Júnior vem na oitava colocação com 30 pontos, marcou 21 gols e sofreu 18, tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Argentinos, 23 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Atlético jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o argentino venceu fora de casa por 4-2. As odds estão marcando aqui a 2,20 para a equipe da casa, 3,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1,5 gol. A equipe do Argentino Júnior jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu 1,5 gol em 3 oportunidades. E a equipe do Atlético Tucumã jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1,5 gol também em 3 oportunidades. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui argentinos com empate. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa segunda-feira, 19 de setembro. Peguei aqui para vocês uma duplinha, Boca Juniors com empate a 1,28 e Nacional para vencer a equipe do General a 1,75. Essa dupla gerou um DD de 2,25, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$225. Peguei aqui também uma tripla de over 1,5, Guarani e Olímpia a 1,33, Weissen e Saarbrücken a 1,22 e Nacional e General Cabaleiro a 1,33. Essa tripla de over gerou um DD de 2,17, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$217. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!